Bom dia, paz de Jesus, o amor de Maria. Vamos hoje para a 23ª meditação quaresmal de Santo Tomás de Aquino, nesse período forte da quaresma, um período da igreja, tempo de muita oração, penitência, esmola, muita caridade. Vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, quinta-feira, depois da terceira semana da quaresma. Dessa vez, São Tomás nos convida a falar sobre a pregação da Samaritana. Como em João, capítulo 4, versículo 28, diz: A mulher, pois, deixou o seu cântaro e foi à cidade. Esse foi o evangelho do final de semana agora, né? Desse tempo da quaresma. São meditações fortes, são parábolas importantes que Jesus vai deixando, marcas no nosso coração, para que prossigamos, sim, como essa samaritana, enxergando a divindade de Jesus e correndo para a cidade para evangelizar, para dizer, para mostrar que aconteceu o encontro, né? O encontro com Deus. Após ter sido instruída por Cristo, a samaritana fez trabalho de apóstolo. 3 coisas podemos sublinhar de suas palavras e atos. Santo Tomás vai dizer que a primeira coisa seria a devoção que sentia e manifestou dos 2 modos seguintes. O primeiro, movida por intensa devoção, a samaritana como que se esqueceu pela qual viera a fonte e abandonou a água e cântaro. É o que diz o texto. A mulher deixou seu cântaro e foi à cidade. Para anunciar a grandeza de Cristo, sem cuidar das necessidades do corpo. Nisso seguiu o exemplo dos apóstolos que, após terem tudo deixado para trás, seguiram o Senhor. Ora, o cântaro significa a concupiscência das coisas do século, com o qual, do fundo das trevas, significado pelo poço, é do trato com as coisas terrenas. Os homens extraem os prazeres. Portanto, os que abandonam as concupiscências do século por Deus, abandonam o cântaro. A intensidade de sua devoção manifesta-se ainda pela multidão daqueles a quem anuncia o Cristo, pois não foi a 1, nem a 2 ou 3, mas a toda a cidade, diz o texto. O segundo ponto que Santo Tomás quer nos convidar a meditar seria a qualidade de sua pregação. E disse àquela gente: vinde ver um homem. Ela convida todos a ver Cristo. Vinde ver um homem. Ela não diz imediatamente para que viessem ao Cristo, para não dar ocasião à blasfêmia. Ao contrário, começa dizendo coisas que eram incríveis e patentes, a saber que era um homem. Ela não diz, crede, e sim, vinde ver, pois sabiam que, se bebessem daquela fonte, vendo, experimentariam o mesmo que ela experimentou. Por fim, a samaritana segue o exemplo do verdadeiro pregador e não chama os homens para si mesmo, chama para Cristo, para conhecer esse Deus maravilhoso que nos salvou. Oferece uma prova da divindade do Cristo ao dizer que me disse tudo o que eu tenho feito. Quer dizer, Jesus ali disse todos os pecados, todas as misérias da samaritana, né? E ali foi a confiança de que realmente algo sobrenatural estaria acontecendo. E aí sim ela começou a ter esse entendimento, essa virada de chave, que é o que nós temos que ter nesse caminho de nossa santidade, essa conversão diária, essa virada de chave. Ou seja, quantos homens a samaritana teve, né? Os pecados dela. Ela não se envergonha de contar aquilo que lhe é motivo de confusão, pois a alma abrasada com fogo divino não se importa mais com nada terreno, nem com a glória, nem com a vergonha, mas apenas com essa chama que nela queima. Conclui confessando a majestade de Cristo, ao dizer, será este porventura o Cristo? Ela não ousou afirmar que era o Cristo, para que não aparentasse ensinar os outros. Temia que, irritados, eles se recusassem a ir ao Cristo. E o objetivo central dela nessa pregação era: venham viver o que eu vivi.
venham sentir o que eu senti, porque aí tudo ia mudar na vida deles, desse pessoal que ela estava convidando para o encontro. Tampouco o silenciou totalmente, mas o propôs sob a forma de pergunta, como se submetesse o seu julgamento ao deles. De fato, este era o meio mais fácil de persuadi-los. E o terceiro e último ponto que Santo Tomás vai dizer, que o fruto, né, todas as passagens de Jesus no seu período aqui no terreno, tem um fruto espiritual. E o fruto dessa sua pregação foi conseguido ali nesse momento dessa pregação da samaritana. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. O resultado de toda essa evangelização dela, depois de ter conhecido verdadeiramente o Deus vivo, foi convidar, pregar, anunciar a Cristo, e sim, o fruto foi a ida deles até o encontro desse Jesus. Por onde se vê que, se quisermos ir ao Cristo, também devemos deixar a cidade, quer dizer, abandonar a nossa concupiscência, o nosso amor carnal, esses apegos que a gente tem mundano. A gente precisa nos livrar, nos limpar dessas misérias terrenas para esse encontro ao Cristo. Saímos, pois, a ele fora dos arraiais, diz São Paulo em Hebreus 13, versículo 13. E essa foi mais uma das meditações de Santo Tomás. Estamos chegando já na metade, né? Passando hoje da metade desse longo, mas frutuoso período de 46 meditações quaresmais de Santo Tomás. E que Deus sempre vos abençoe.